Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o nosso corte aqui com o jogo aberto, trazendo as informações do Flamengo, que hoje vai enfrentar o Fortaleza no Maracanã, duelo aí válido pelo Brasileirão, onde o Flamengo busca se manter na liderança e tem reviravolta, e tem mudanças na escalação do Flamengo. Vamos ver os detalhes na preparação do Flamengo, todas as notícias referentes a isso e também mercado da bola do Flamengo. Já vai deixando o like, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sino, deixa o seu comentário também, que é muito importante. Créditos na descrição, imagens da Band. Vamos aqui agora reagir juntos às últimas informações do Flamengo. Vamos lá. Aqui é o líder do campeonato, a gente tem que falar do líder, do técnico Tite. O provável Flamengo para pegar o Fortaleza, esse jogo pode ser um jogo traiçoeiro também pro seu Adenor, hein, Alexandre? Bom jogo, é um bom jogo. Acho que a novidade é o Matheus Gonçalves, né? Chegou a ser comentado no Santos aqui, né? Que poderia vir por empréstimo para o Santos, mas não liberou, o Tite não liberou. Então, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz é um bom time, né? Alain, Pulgar e Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Matheus Gonçalves. Bruno Henrique está machucado, que é um bom jogador também. Sim. O Gabigol parece que o Flamengo não conta mais com ele. Acho tem os desfalques da Copa América. Exato, acho que está muito claro. Tem os desfalques da Copa América que voltarão na rodada do meio da semana que vem. Aliás, o Flamengo não joga no meio da semana que vem, só no outro final de semana, porque o jogo é contra o Inter e tem a Copa Sul-Americana. O Inter vai disputar o playoff. Então os caras vão ter os 2-3 dias de folga aí, né? Os caras uruguaios têm que jogar o terceiro e quarto. Não sei se vão ser liberados agora. Ah, bem lembrado. Tem que jogar o terceiro e quarto. Então, é sábado o jogo? O jogo é sábado, terceiro e quarto, 9 da noite. Não deve ter um... Esse jogo é desnecessário, nem deveria ter, mas... Domingo e segunda aí. Existe o regulamento. Então, no outro final de semana, o Flamengo joga hoje, só vai jogar no outro final de semana. E aí vai ter uma vantagem para receber os caras da Copa América cada vez mais forte. Mas vai ser um bom jogo, porque o Fortaleza é um bom time. Provável Fortaleza. Vamos ver, ó. Vojvoda. Deixa eu ver se vai ter alguma surpresa aí. Pedro Augusto, Hércules, Pochettino. É a base, né? É. A base. É por aí mesmo. Ó, ontem... E Brits. Tu te lembra que eu falei da minha seleção do momento da Série A, lembra disso? Sim. Tem 2 jogadores do Fortaleza que merecem menção honrosíssima. O goleiro João Ricardo e o meia Pochettino. Estão jogando muito bem também, né? Aliás, ontem eu fui criticado por alguns caras. Ninguém do Nordeste, só do eixo. Pessoal, parem com esse complexo de inferioridade. Não tem nada a ver isso aí. Eu vejo todos os jogos. O Fortaleza faz um trabalho maravilhoso. João Ricardo e Pochettino, ótimos. No Bahia, Caio Alexandre jogando muito bem, Jean Lucas jogando bem, o Everaldo jogando bem, certo? Eu gosto do Rezende, que não é titular do Rogério Ceni, então muita calma em relação a isso, ao Nordeste, sabe? Só olham para o eixo, isso tu não acha uma bobagem isso? Sim, não, e eu sou prova viva que o senhor é um cara que vê futebol o dia inteiro, então eu tenho certeza que é pelo critério que tem que ser, que é o critério de desempenho mesmo, a sua seleção. O jogo acontece às 8 da noite, mas 30 minutinhos antes tem o Palmeiras enfrentando o Atlético Goianiense. Esse é um jogo que é para Corinthians estar de olho, para Grêmio estar de olho, para os... E o Flamengo vai contratar jogadores. E repito o que eu falei no começo. O torcedor do Flamengo tem que pensar o seguinte: o que vai acontecer com o Gabriel, não sei. Uma coisa eu tenho certeza: o Flamengo tem o melhor centroavante da América do Sul. Então, até falando nisso, né? Não é o Gabriel. O Mauro pediu, bota aí o Felipe. Tá aí, ó, olha os números do Pedro. Pedro é o líder em participação em gols no mundo em 2024, né? São 32 participações. Cara, os números do Pedro são realmente algo muito absurdo. 34 jogos, 25 gols, 7 assistências, né? Ou seja, em 34 jogos, o Pedro tem 32 participações em gols. É quase uma participação por gol por partida. É absurdo isso. 85 minutos para finalizar para o gol, 101 finalizações, 4.0 finalizações para marcar. Ele precisa de 4 finalizações para marcar um gol. O ano do Pedro é uma coisa surreal, né, Mauro? É uma coisa absurda, né? Eu acho que essa é a certeza que o torcedor do Flamengo pode ter. Ele olha e fala, cara, o centroavante do Flamengo é o melhor da América do Sul. Não tem jogador melhor que ele. É um cara que poderia estar jogando na Europa tranquilamente e que melhorou muito do ano passado para cá. E não está criando mais nenhum tipo de problema. Teve algumas coisinhas e tal, ano passado, como eu citei, né? Teve o dia que ele, depois da agressão, aí não foi treinar, não deu satisfação, o Flamengo multou, essa coisa toda, criou ali um clima meio ruim. Teve negócio também de Olimpíada, que ele queria ir para a Olimpíada, o Flamengo não liberou, não era obrigado, aí dizem que ele ficou meio chateado, mas isso tudo ficou no passado. O momento dele é muito bom. Me parece que ele amadurece como jogador e até em termos de comportamento, entendendo? E outra coisa, é um jogador que tem demonstrado
muito orgulho de vestir a camisa. Ele era rubro-negro na infância, entendeu? Você percebe nele uma integração com a torcida, com o clube, e é isso. Então, o Flamengo tem que se preocupar com isso. E Vai buscar um outro atacante, se o Gabriel sair, porque abre na folha e dentro do elenco uma brecha para um outro bom jogador, vai se buscar, de repente, um outro atacante, provavelmente, de um bom nível, para jogar com o Pedro, para ser o reserva do Pedro, para ajudar. E fazendo até um comparativo, né, Mauro? Eu pelo menos falei muito que eu acho que o Gabriel ele poderia ter evoluído em alguns quesitos que ele não era forte, e para mim isso está claramente acontecendo com o Pedro. O Pedro, apesar de alto, ele não era um exímio cabeceador. Hoje, cara, as cabeçadas. A gente até falado 2 gols para parecer o Gaúcho, né? Que era a especialidade mesmo. Ele evoluiu. O passe do Pedro é outra coisa. O Pedro está dando assistência com uma facilidade. Então, dá para ver que o Pedro está evoluindo em várias coisas, né? Tipo assim, ele chegou. Muita gente fala que o auge do atacante, o Léo depois pode até confirmar, é entre os 27, 28 até os 30, né? Onde chega o auge. O Pedro parece que está chegando no auge ainda. Eu acho que talvez seja a melhor fase do Pedro. E você percebeu isso também, Mauro? Que o Pedro tem evoluído em vários quesitos, né? Não só na participação em jogo. Até complementando para saber do Mauro também, fiquei até curioso. O que te chama mais atenção nessa evolução do Pedro, o Mauro? A questão física, técnica, enfim, o posicionamento, que realmente ele está muito bem nessa temporada. Eu acho que o que me chama mais atenção, além da capacidade dele para decidir as jogadas, né, Léo, é que ele tem participado muito mais no jogo em si, né? Sem bola, fazendo pivô, distribuindo o jogo. Ele não tem sido um finalizador apenas, ele está com uma participação muito mais ativa. Esses números mostram isso. Eu acho que nesse aspecto ele evoluiu muito. Uma coisa que o São Paulo falava, ele tinha razão, que o Pedro tinha que participar mais do jogo, tinha que ser mais ativo, e ele parece que agora entendeu. E tem se empenhado muito nisso, claramente. Ele tem feito coisas que ele não fazia antes, que é normal, a evolução do jogador, né? Um pouco tardia, já poderia ter incorporado esses elementos um pouco antes, eu acho, mas pouco importa. Nesse momento, o que a gente vê é isso. Ele é disparado o melhor centroavante da América do Sul. Então, não tem ninguém que chega perto. Está jogando muito, é impressionante o que ele tem feito. Assim, e agora, nesse período, tem um outro aspecto. Ele e o Gerson, com os desfalques, que os jogadores que saíram, De La Cruz, Arrascaeta, né? São jogadores que fazem muita falta. São referências técnicas do time. E na ausência dos dois, o que acontece? Outros ficam sobrecarregados. Aí tem que jogar 90 minutos todo o jogo. Você não pode tirar o Gerson e o Pedro do time e deixar um monte de garoto no jogo. Então, eles têm que ficar mais tempo em campo. Os dois seguraram muito bem no Rojão. Foram referências técnicas mesmo, decidindo o jogo, fazendo boas atuações e servindo de apoio ali. O Pulga voltou só agora. O Alan, que é um jogador que já tem mais experiência também, ficou lesionado um período desse. Então, Cebolinha lesionou. Cebolinha ficou machucado. Então, o Pedro e o Gerson vai que segurar a onda ali. Participar de todos os jogos. Davi Luiz também. Né? Eu estou falando aqui mais do meio para frente são esses caras. Então, esses jogadores sustentaram aí, o próprio Fabrício Bruno também, que tem uma certa liderança no elenco. Esses caras, o Rossi cresceu muito nesse período, né? Aparecendo bem aí em vários momentos, não só com defesa, mas pelo comportamento dele. Até as comemorações dele nos gols, a torcida passou a ver que é um jogador que está ali com muita vontade de vencer, não tem pecho frio, né, como dizem na Argentina. Então, acho que o Pedro, com alguns outros, foram muito importantes nesse momento, e o Pedro mostrou uma evolução muito grande. Ele hoje é um centroavante bem melhor do que ele era antes. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que pensar nisso. Entendeu? O Flamengo tem o melhor centroavante do futebol sul-americano. O Flamengo acabou ganhando alguns reforços, né, Mauro, internos, né, nesse período. Porque você vê, você falou aí de alguns jogadores que apareceram. O Flamengo conseguiu, por conta dessa dificuldade, né, o Pedro já seguraram o Rojão, mas o Léo Ortiz conseguiu ganhar uma sequência, por mais que fosse como volante. O Davi Luiz já apareceu como uma ótima opção. O Lohan recebeu minutagem. O Flamengo acabou ganhando também, né? Tentando olhar o copo cheio, nesse absurdo que é esse calendário, acabou ganhando opções internas, né, Mauro? Sem precisar ir no mercado, né? Tá mutado, Mauro. Isso acaba acontecendo nessas horas, né? Quando você tem aí uma situação em que você é obrigado a usar jogadores que não teriam chance, e alguns aproveitam e outros não. No caso, alguns jogadores aproveitaram, né? Deixa eu dar uma lida aqui, tem superchat e também tem mensagem aqui no nosso chat do Clube de Vantagem da S1 Live. Mandar um abraço aqui para o Franklin dos Santos Cabral. Bom dia a todos, saudações rubro-negras de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Estou motorista de app. Nesse horário não consigo acompanhar a live, mas vou assistir mais tarde e deixar meu like. Abraço. Obrigado, Franklin. Grande abraço para você e boa corrida aí, irmão. Bom trabalho.
O Vitor Fernando Guimarães Vieira da Cunha, bom dia. Hoje, enfim, o fim da travessia dessa maldita Copa América, que voltem nossos uruguaios inteiros e motivados para ajudarem nossos garotos e demais jogadores do elenco. Dali Mengo. Valeu, Vitor. Geraldo César Souza, bom dia. Espero que seja Matheus Gonçalves, na posição do Bruno Henrique hoje. Um abraço de São João del Rei, Minas Gerais. Abraço aí para a galera de São João del Rei e abraço também para a galera toda de Minas Gerais. O Cláudio Leite mandou aqui o superchat. E o Claudinho, 18 milhões de euros, acha um jogador caro e superestimado. O Botafogo gastou valores parecidos em jogadores melhores. Cara, quem melhor que o Claudinho que o Botafogo contratou com valores menores? Não me recordo muito bem. Mas vamos falar, então, sobre esse assunto, Mauro, porque o Flamengo, né, a gente trouxe na segunda-feira, eu tinha informação que o Flamengo estava ali interessado no Claudinho, e as negociações parecem que realmente estão acontecendo, né? Fala-se muito que em valores aproximados de 18 milhões de euros, né, o Flamengo faria um contrato de 5 anos pelo Claudinho. O Claudinho está fazendo pré-temporada pelo Zenit, inclusive marcou um gol nessa semana, num jogo de pré-temporada do Zenit. E o Sergei Semak, técnico da equipe russa, após esse amistoso, falou sobre a possível saída do Claudinho. Ele falou o seguinte, alguns podem precisar de mudanças por motivos familiares, outros por outros motivos. Em cada janela de transferência, fala-se muito sobre esse assunto. Hoje, ele é nosso jogador, mas se houver uma oferta que seja adequada tanto ao clube quanto ao jogador, não seguraremos ninguém, mas procuraremos um substituto. Mas ainda não há nada definido, apenas conversas, né? Ele, inclusive, deu a entender aí que existem conversas do Claudinho, né, com o Flamengo para uma possível saída do meia, né? Que não é a primeira vez que o Flamengo se interessa, né, Mauro? Tem alguma informação do Claudinho? O que você acha desse interesse do Flamengo? Acha que seria uma contratação que agregaria muito a esse elenco? A informação você acabou de ler, são as informações que o Fábio Aleixo publicou no Twitter, jornalista brasileiro que mora na Rússia. Acho que isso aí já basta, ou seja, tá claro aí que existe um caminho, agora é uma questão de acertar valores e tudo, quanto vai custar, como é que vai pagar, esse é o ponto. O Flamengo queria pagar 15 milhões no ano passado, vamos ver quanto o Flamengo vai chegar, o pessoal está falando em 18, mas até agora o Flamengo não chegou em 18 milhões, né? Então vamos ver quanto o Flamengo vai topar pagar. O jogador titular tem contrato até 2027. Joga bem lá, tá jogando bem. O problema é que o futebol russo, ele foi para lá em 2021, né? Tá há 3 anos lá, aproximadamente. O futebol russo, com a guerra, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, ele foi isolado do mundo, então ele só joga lá as competições locais. O Zenit domina o futebol do país, ou seja, ele estaria jogando Liga dos Campeões agora, há poucos meses, né? Mais uma vez, né? Ele estaria jogando e na próxima também jogaria se o Zenit pudesse disputar o torneio, está afastado. Ele se naturalizando russo, poderia jogar até a Eurocopa pela Rússia, se a Rússia se qualificasse para isso. Quer dizer, ele está perdendo oportunidades de ter muita visibilidade no futebol da Europa, que é, obviamente, uma das motivações para o atleta sair do Brasil e jogar na Rússia. O cara pensa, vou para a Rússia para jogar grandes competições, dali eu posso ir para uma outra liga, é uma oportunidade profissional. E ela deixou de existir com essa situação da guerra. Agora, me parece que o Zenit, para liberar, ele vai cobrar caro e vai querer contratar um jogador para a posição. Se ele encontrar um jogador para a posição, ele está em busca de um jogador na Itália, Illich, fica mais fácil que ele seja negociado, mas não vejo como algo simples, não. Ele tem 27 anos, se quem quer brincar nesse mercado tem que pagar caro mesmo, é caro, você está no mercado internacional, mas 18 milhões eu acho realmente que é um valor um pouco elevado para um clube brasileiro, para um jogador que viria para ser titular absoluto. Vai compor o elenco, né? A priori vai compor o elenco, ele vai ter que brigar para entrar no time, vai entrar no lugar de quem? Vai chegar, vai dar a camisa para ele? Pode até virar titular absoluto, mas a priori ele vai chegar para brigar. Então eu acho um investimento muito alto, se for essa cifra, para o jogador nessa situação, nessa idade. Eu acho muito alto. Entendeu? Por isso que eu falei aqui outro dia, acho que o Flamengo deveria buscar outras opções de mercado, algo mais factível. O Almada, que a Eagle está contratando, vai botar no Botafogo, dizem que depois vai lá para o Lyon, é um jogador mais jovem, tem 23 anos, quer dizer, 4 anos mais jovem, é um ciclo de Copa mais novo, né? E, enfim,
E custou 20, vai custar 20. Ou seja, não é tão mais caro do que esse valor que estão especulando aí. Então, eu acho que o Flamengo deveria olhar o mercado de uma forma mais abrangente, sabe? Acho que é sempre a mesma coisa, o mesmo jogador. O Wallace, que agora foi para o Cruzeiro, quantas vezes o Flamengo tentou o Wallace e não conseguiu? Toda janela era o Wallace. O Wendel. Chegaram a se aproximar, e o Wendel renovou o contrato com o Zenit, aí os caras ficaram meio chateados porque ele não deu nenhuma satisfação, estava ali negociando com o Flamengo. Aí quando o Claudinho, o Zenit nem deu resposta ao Flamengo na vez passada, ignorou o Flamengo, aí, então vamos atrás do Wendel. Porra, outra posição, você queria o Claudinho agora porque é do Zenit? Eu não entendo muito os critérios da diretoria em certos momentos aí no mercado, não, sabe? E eu acho que de fato é bem questionável pela situação. Se o Flamengo tivesse assim, ó, o Arrascaeta saiu, tá? O Flamengo vendeu o Arrascaeta para o futebol saudita por 30 milhões de euros. Então entrou um dinheiro em caixa. Precisamos de um meia. Vou trazer o Claudinho. Claudinho, toma aqui, ó. Camisa 10 é sua, sabe? Ou 14 do Arrascaeta, o que ele quiser. Vai jogar. Se você chegar no Flamengo, ele vai ter que disputar a posição. Ele não vai chegar chegando. Porque tem gente ali que domina. O Tite vai ter que encontrar um meio de encaixar todo mundo. Alguém vai ter que sair. Quem vai sair? De La Cruz? Arrascaeta? Gerson? Cebolinha? Quem vai sair? Eu estou pensando nas posições ali onde ele pode compor, com mais um meia, mexer para cá, para lá. No lugar do Pedro ele não vai entrar. No lugar do Davi Luiz ele não vai entrar. Dos laterais ele não vai entrar. Dos volantes ele não vai entrar. Ele vai jogar no lugar de um desses caras. Então ele vai chegar para brigar a posição. Então um jogador brigar a posição 18 milhões, se for esse valor, eu acho muito. E ele tem 27 anos. Quer dizer, é uma idade que ainda tem muita linha para queimar, mas não é tão jovenzinho. Quero dizer o seguinte, não é um jogador que você vai conseguir de repente repassar. É para você usar o jogador. Então acho que tudo isso tem que ser pesado, sabe? Então é isso aí, galera. Essas foram as informações. Foi o vídeo aí de hoje que a gente viu. E aí o Flamengo precisa assim vencer. Hoje o Fortaleza, né, já teve um certo deslize, né, quando enfrentou o Cuiabá, empatou, poderia ter vencido. Então o Flamengo hoje não pode nem pensar em empatar, muito menos perder dentro de casa, porque isso pode significar perder a liderança do campeonato, né? Tem Botafogo que joga, tem Palmeiras, e qualquer um desses aí pode passar o Flamengo se vencer. Então o Flamengo precisa vencer esse jogo de qualquer forma. E aí o Tite tem desfalques, tem jogadores que não vão conseguir jogar, mas ao mesmo tempo tem jogadores que estão jogando muito bem, né? Que é o caso do Gerson, que é o caso do Léo Ortiz, que é o caso aí do Pedro jogando muita bola, né? Entre outros também, já teve a volta do Pulgar aí. Então enquanto não voltam os 4 uruguaios, né, que estão convocados ainda, embora o Uruguai foi desclassificado, mas sim ainda disputa do 3º lugar. Então eles só vão voltar após esse jogo aí, né, do 3º lugar, que vai ser Uruguai e Canadá. E aí a gente fica no aguardo, né? Esse fim de semana não vai ter jogo do Flamengo, né? O Flamengo joga hoje e fim de semana não tem jogo. O Flamengo só joga semana que vem. Então não fará sentido trazer eles agora, né? Mesmo sendo aí disputa do 3º lugar. Mas o Flamengo precisa vencer esse jogo, né? Para na próxima semana voltar 100% aí, né? Já com Varela, já com Vinha, já com Arrascaeta, já com De La Cruz, já com esses jogadores, já com o Flamengo completinho, né? Por assim dizer. Esperamos também que já tenha voltado o Bruno Henrique, o Cebolinha. E aí o Flamengo poderá se dizer, né, que suportou muito bem essa fase da Copa América, vai estar muito bem encaminhado para continuar, né, lutando por esse campeonato brasileiro. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, comenta o que é que vocês acharam, né? Claudinho também está muito próximo. Se não for essa semana que vem teremos mais informações relacionadas a isso. Então, comenta aí o que é que vocês acham do Flamengo trazer esse jogador, né, que está muito veiculado aí, muita gente está falando sobre ele. Muitas pessoas aprovam, outras nem tanto assim. Então a gente vai ficar atento aí. Flamengo joga hoje 8 horas da noite e logo depois vocês seguem aí, né, com o nosso pós-jogo aqui. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.